Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no versículo 9. Nós já havíamos visto no capítulo 7 os 144 mil selados, os anjos, os 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra retendo os 4 ventos. Então são 4 anjos, 4 cantos, 4 ventos. E depois nós vimos o anjo que vem e sela os 144 mil, que são, como eu havia dito, são 144 mil judeus, e tem as suas tribos marcadas, e eles são primícias para Cristo. Interessante que Jesus ele salva esses 144 mil, e segundo os entendidos, esses 144 mil são as primícias para Cristo. Eles são salvos pelo Senhor Jesus Cristo do povo de Israel, que até hoje não aceitou o nosso amado Senhor Jesus Cristo, mas eles vão ser primícias e eles vão ser salvos e eles vão ser evangelistas segundo os estudiosos. No capítulo 7 inicia o versículo 1, depois dessas coisas, depois de que coisas? Depois da abertura dos 6º selos. E no 9 que nós paramos, ele também, João diz, depois dessas coisas, depois das coisas que de ver os anjos que estão retendo os ventos que vão danificar a terra, depois dele ver os evangelistas judeus, ele vai olhar. E aí diz assim, depois dessas coisas olhei e eis aqui uma grande multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, e sabedoria, ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então nós paramos e nós vamos procurar terminar esse capítulo 7 nesse áudio, vendo essa grande multidão de salvos. Então nós vemos uma grande multidão. João diz, olha, depois dessas coisas eu olhei, e aqui uma grande multidão. E a eles a qual ninguém pode contar. Então está chegando gente, chegando e sendo salvo, e é uma grande multidão, são milhões de milhões. E no versículo 14, quando se diz quem são essa multidão, diz são os que vieram da grande tribulação. Aqui não é simplesmente, diz os estudiosos, que o verbo não é nessa colocação que está no grego, não é vieram, é aqueles que estão vindo, é como se estão chegando ainda. Então a multidão ela está aumentando cada vez mais. Então é uma multidão que não se pode contar, porque está chegando gente, chegando é salvo, chegando a cada momento. Então João vê essa grande multidão, e que a qual ninguém podia contar, porque está chegando gente, e no 14 tu vai saber de onde vieram. Quem é essa multidão? Essa multidão não é a igreja, não é a igreja, e não são os salvos já redimidos, mas sim aqueles que estão saindo e vindo da grande tribulação, conforme o versículo 14. Então, a grande tribulação é esse período de 7 anos, a última semana de Daniel, e esses estão sendo salvos. Então, milhões e milhões e milhões ainda vão ter a oportunidade, mesmo diante da ira do Senhor sendo derramada sobre a terra,
Deus não vai esquecer de ter misericórdia, e todos aqueles que se arrependerem e se voltarem ao Senhor vão ser salvos. Então vai haver salvação nesses 7 anos. A ira vai estar manifestada com força, mas aquele que se arrepender e confessar o Senhor Jesus Cristo e não negar ao Senhor, até a morte ele vai ser salvo e ele vai entrar com glória. Nós víamos no versículo 9 do capítulo 6 que eles estavam debaixo do altar pedindo e clamando por vingança, mas aqui nós estamos vendo eles chegando com grande alegria diante do Cordeiro. Eles estão clamando com grande voz, dizendo salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então é uma multidão que está feliz, que está alegre, é uma multidão de salvos. Eles estão chegando na glória, e está chegando cada vez mais gente, e eles estão chegando com alegria, não estão chegando com tristeza, não estão chegando com choro, mas eles estão chegando exultando em glória. E eles são de todas as nações, e aí nações a palavra é etnos. Então são pessoas de um mesmo grupo étnico, que tem uma tradição e uma cultura comum. Então essa é a nação. É um grupo que tem uma tradição comum e uma cultura comum. Aí também diz João que eles são de todas as tribos. E aí tribos são famílias e clãs. Então tem salvo de tudo que a família tem salvo. E se tu pegar, novamente, nós sempre vamos puxar o pequeno Apocalipse de Mateus 24, o Senhor diz que dentro de casa vai ter problemas, os inimigos do homem vão ser os da sua casa, e ali ele vai dizer que uns vão se entregar uns aos outros. Os homens vão se entregar, eles vão um entregar o outro, vão se escandalizar, vão se trair uns aos outros, e uns aos outros vão se odiar. Então, mesmo dentro de casa, vai haver a entrega um do outro. Então nós vamos ter dificuldades, só que eles vão entrar bem. Eles vão entrar e vão se dar bem porque eles estão indo para a glória. Então vai haver problema, vai haver ódio, vai haver problema dentro da casa e vai haver dificuldade, mas vai haver salvo de todas as famílias. E aí pode ser que aquele que for salvo dentro da família seja entregue pela própria família e ele venha a ser morto. Então de toda a família o clã vai ter salvo. Aí depois ele fala de todos os povos. E aí povos são raças. De todas as raças tem gente salva. De todas as línguas. E aí língua é glossas. Seria aqueles que são distinguidos por um idioma comum. Então tem salvo e salvação para todos os povos, todas as tribos, todas as nações, todas as línguas. Tem salvação de Deus sendo oferecida no momento de grande ira e terror sobre a terra. A misericórdia de Deus ainda está se manifestando. E eles chegam, e eles estão diante do trono, e estão perante o Cordeiro, e eles estão trajando vestes brancas, e essas vestes brancas aqui, os generais romanos, quando eles vinham das suas vitórias, eles vestiam roupas brancas, eles faziam desfiles com roupas brancas. Então são roupas de vitória, de pessoas que tiveram vitória. E diz no 14 que também essas vestes foram lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro. Então são vestes brancas, mas são vestes que são lavadas em sangue, no sangue do Cordeiro. Então brancas, e são vestes lavadas, por incrível que pareça, com sangue. Aí é um paradoxo, quer dizer, uma contrariedade. O sangue deveria manchar e deveriam ser vestes vermelhas, mas é que o sangue do Cordeiro, ele nos torna limpo, ele nos purifica. Então eles lavaram as vestes, eles se apresentam de vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então não é a justiça própria. Eles não estão vestindo vestes
pelos que eles fizeram por si mesmos, mas essas vestes significam que eles estão vestidos da justiça de Cristo, eles estão vestidos da santidade que nós temos em Cristo Jesus. E eles estão perante o Cordeiro, trajando essas vestes brancas, com palmas nas suas mãos. E aqui tem algo que é importante e interessante, porque quando eu li isso aqui, eu digo, bom, então, com palma nas mãos, possivelmente eles estão aplaudindo. Estão com palmas nas mãos, estão aplaudindo. Mas aí estudando, e eu não sei se tu já ouviu, eu estudando diz não, que essas palmas aqui, não é as palmas que a gente pensa que estão batendo palma, mas é o que está escrito no capítulo 12 de João, no Evangelho de João capítulo 12, no versículo 13, tomaram ramos de palmeira e saíram ao encontro e clamavam, Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Então, essas palmas aqui não estão batendo palma. Os estudiosos dizem que são ramos de palmeiras, são palmas de palmeiras, que simbolizavam quando o rei vinha chegando, ele era recebido com palmas, com ramos de palmeira, como receberam Jesus na entrada triunfal em Jerusalém. Então eles estão com palmas, estão com ramos de palmeiras nas suas mãos. Tem essa explicação. Eu lendo sempre, eu digo, estão batendo palma ao Cordeiro, mas aqui, estudando, os estudiosos dizem que eles estão com ramos de palmeira, pelo certo aqui é ramos de palmeiras, e eles estão reconhecendo o reinado do Cordeiro. Depois eles clamam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, é o Cordeiro. E aqui é um reconhecimento que a salvação vem do Senhor. Ninguém vai ser salvo por si mesmo, eles estão saindo da grande tribulação, estão sendo salvos, mas eles estão reconhecendo e clamando em grande voz, reconhecendo e se colocando e se prostrando, dizendo, a salvação, essa que nós estamos tendo, ela pertence ao nosso Deus, que está no trono, e a salvação vem do nosso Deus e vem do Cordeiro. E aqui nós temos uma particularidade que eu acho bastante importante, é que todos os anjos estavam ao redor do trono. Nessa oportunidade aqui, todos os anjos estão ao redor do trono, ao redor dos anciãos, dos seres viventes, dos 4 animais. Então, nós tivemos uma situação no capítulo 5, em que ele vê milhões, miríades e miríades de anjos que estavam na volta do Cordeiro, que estão, e do trono, e ele viu milhões e milhões, incontáveis anjos, aonde eu acho que a vista de João olhava, enxergava, ele via anjo. Mas agora aqui tem uma particularidade, não se fala que são milhões e milhões, mas aqui diz que todos os anjos estão apresentando aqui. Então, não tem anjo em missão, não tem anjo fora de situação, todos os anjos se encontram presentes. E eu nunca encontrei isso aqui em passagem, em lugar nenhum na Bíblia, a não ser essa situação. Todos os anjos estão ao redor do trono, e todos os anjos, eles se prostram diante do trono. E imagina, tu tem uma imaginação que todos os anjos eles estão se prostrando sobre os seus rostos, então eles se dobram, e aí todos os seres angelicais. Aqui nós temos uma cena gloriosa e inimaginável, porque tu vê, todos os anjos, não falta anjo nenhum, se tira a falta, está todos presentes, e todos estão prostrados, rosto no chão, e adoram a Deus. E eles dizem amém, e esse amém é aquilo, essa é a verdade. Quando eles escutam a grande multidão falando sobre a salvação, eles dizem, essa é a verdade. E aí eles dizem louvor, e aí parece que essa palavra louvor é eulolia, que seria mais ou menos o que vem na nossa palavra elogio, quer dizer, louvor, eles são dignos que se fale bem, se elogie. Então, louvor, quer dizer, se fale bem de alguém. Então esse é o louvor. Aí depois ele fala glória, e glória é a palavra doxa,
é a glória, a sabedoria, Sofia, ações de graça, ações de graça, Eucaristia, honra, é time, quer dizer, estima, ele é digno de estima, poder é dunamus, poder é dunamis, e força é iscos, fortaleza, ao nosso Deus para todo sempre. Então eles estão reconhecendo a glória, que ele é digno de glória, de elogio, digno de toda sabedoria, de se render graça, de honra, de todo o poder, da fortaleza, essa força de agir, de demonstrar a força de agir, de demonstrar através da história que a sua vontade tem sido feita. Então, esse dunamis, que é o poder, é de agir segundo a sua vontade. Então, por quanto tempo isso? É para todo o sempre, não é só por esse momento, é para todo sempre. E eles iniciam dizendo: esta é a verdade, amém, e eles terminam, os anjos, dizendo: essa é a verdade. Então é uma cena gloriosa. Se tu imaginar, é uma cena gloriosa, porque todos os anjos, todos os anjos que existem estão ao redor do trono e estão prostrados. E aí tu imagina todos se curvando e se dobrando e adorando ao nosso Deus e ao Cordeiro. No 13, um dos anciãos, nós temos 24 anciãos, um dos anciãos, ele fala com João. E aí ele quer saber com João se João sabe quem é esses que estão vestidos de vestes brancas. Quem eles são? E da onde eles vieram? Então ele conversa com João, esse representante dos redimidos da igreja, e ele pergunta para João quem é. Ele quer saber se João sabe quem é. E aí João vai dizer: Senhor, tu sabes. E aí esse redimido vai dizer: esses que vieram da grande tribulação. E aí, como nós tínhamos dito, lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Então, eles lavaram as suas vestes. Eles têm vestes lavadas, vestes brancas pela justiça de Cristo. Então, o sangue do Cordeiro, ele nos purifica de todo o pecado. E aí o ancião ainda diz: por isso eles estão diante do trono e eles vão servir a Deus de dia e de noite no seu templo. E aí, se tu pegar Apocalipse 21, 3 diz que o tabernáculo de Deus está com os homens e Deus vai habitar com os homens. E nós vamos ser o seu povo e ele estará com ele e será o nosso Deus. Então, Deus vai habitar conosco. Não sei se tu lembra, mas quando Jesus ele faz a promessa do Espírito Santo, ele fala no Evangelho de João 14, no versículo 17, ele diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então nós temos hoje a habitação do Espírito Santo, e ele não só habita, como ele está em nós. E agora nós vamos ter o quê? Deus habitando conosco, Deus Pai Todo-Poderoso, ele vai habitar conosco e nós vamos ser o seu povo. E ele vai estar habitando conosco. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando, estando conosco e habitando em nós. Nós somos templo do Espírito. Mas aqui nós vamos ver que para sempre Deus Pai vai habitar com os homens, vai estar com os homens e vai habitar com os homens. O Espírito Santo habita conosco e está em nós. E agora Deus vai estar com os homens e vai habitar com eles. E nós vamos ser povo de Deus. E esse Deus que vai estar conosco, ele vai ser o nosso Deus. Então, esses redimidos, esses salvos
que vieram da grande tribulação, eles vão estar diante do trono de Deus e vão servir a Deus de noite e dia no seu templo. E o que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E aí nós vamos lá para o Salmo 91. E é importante tu ver essa situação do Salmo 91. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então eles vão ter descanso, porque a sombra do Onipotente descansará. E se eles estão aqui, diante do trono de Deus, e eles estão servindo ao Senhor, e o Senhor os cobrirá com a sua sombra, eles vão ter descanso. Então vai haver descanso para o povo de Deus de toda a tribulação. E aí começa no 16: não terão mais fome, nunca mais terão sede, nem sol algum cairá sobre eles. Quem sabe aqui nesse 16 seja uma explicação da forma como eles morreram. Porque nós vamos ver no Apocalipse 13 que vai ser colocado naquele período sobre os homens uma marca sobre os homens. Vai ser posto um sinal na mão direita ou na testa, e ninguém vai poder comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal e o nome da besta ou o número do seu nome. Então, se eles não tiveram, e eles receberam Jesus, não tem o nome da besta, nem o número do seu nome, eles não puderam comprar nem vender. E aí, quem sabe seja uma explicação, eles não podendo comprar nem vender, eles podem ter começado a passar fome. E eles passaram fome, ser perseguidos, eles podem ter passado fome, porque diz nunca mais terão fome. Então eles tiveram fome, eles passaram fome e tiveram sede. E o sol e o calor caiu sobre eles de alguma forma, porque aqui eles estão à sombra do Altíssimo, vão ter descanso, mas diz que eles não vão ter sol, nem calor algum vai cair sobre eles. Então pode ser uma explicação da forma como eles foram mortos. E diz que o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E aqui é interessante porque aí nós vamos para o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí esse pastor nosso, ele vai nos guiar mansamente para as águas tranquilas. Então aqui eles vão ser guiados mansamente. O salmista no Salmo 23, Davi diz que Deus vai nos guiar, que o Senhor é nosso pastor e vai nos guiar mansamente para as águas tranquilas. E aqui ele diz porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E aqui nós temos o Senhor é o meu pastor. Então aqui é o cordeiro pastor, que faz deitar em verdes pastos, apacenta, refrigera, guia mansamente as águas tranquilas. Então eles vão ter abastança no cordeiro. O cordeiro vai os alimentar com a sua presença, com a sua força, vai lhes dar a fonte de água viva. Eles vão beber da água da vida, que é Jesus, vão comer do pão do céu, que é o Senhor, e Deus vai limpar dos seus olhos toda lágrima. Então vai haver um momento que Deus está limpando as nossas lágrimas dos nossos rostos, e Deus vai limpar, e Deus vai enxugar toda lágrima do nosso rosto. Isso também está no Apocalipse 21:4. Se tu pegar ali, quando Deus habita com os homens, diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então existe promessa de Deus. Quem sabe nesse momento hoje tu está chorando. Quem sabe nesse momento tu está
precisando ser apacentado, tu está com sede de justiça, sede de amparo, sede de fortaleza, e tu tem derramado as tuas lágrimas. Mas o Senhor, Ele promete limpar dos nossos olhos toda lágrima. E aqui Deus está limpando a lágrima daqueles que estão chegando, porque por causa de todo o sofrimento e todo o choro, toda a dor que eles passaram e sofreram. Então, as tuas lágrimas não são perdidas. Mas Deus, Ele tem promessa para a tua vida, Ele tem promessa para a minha vida também. E nós vamos ter as nossas lágrimas sendo limpadas pelo próprio Deus. Aqui Deus não está dizendo, ó, Deus vai mandar os anjos, ó, vamos passar aí agora, limpa a lágrima de todo mundo. E quem sabe aqui, muitas vezes a gente pode dizer, não, mas Deus vai limpar as lágrimas, e em Apocalipse 21, 4 diz que não vai haver mais pranto, mas eu, escutando e estudando, não quer dizer que não vai haver lágrima no céu. Assim eu entendi, porque ele diz assim, aqui é lágrima de dor, não vai haver mais pranto, é o sofrimento, o desespero. Mas não quer dizer também que tu não vai chorar de alegria, de contentamento, de emoção, por toda a glória que Deus tem reservado para nós. Que nós vamos estar desprovidos de toda essa emoção, de chegar a chorar de alegria e de prazer pela glória que está nos reservada. Então existe sofrimento, existe dor, existe dificuldade, mas existe glória. O sofrimento, ele não é eterno, ele é passageiro, mas a glória de Deus, que Deus tem reservada para nós, essa é eterna. Então, essa tribulação que tu está passando e que está te fazendo sofrer, vai resultar em bênção para a tua vida. Qual o conselho do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do 16, ele diz assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então o apóstolo Paulo começa a dizer, não desfaleçamos. Quem sabe tu nesse momento está com vontade de desfalecer, te entregar e entregar os pontos e dizer, não dá mais, eu não aguento, eu não suporto, é luta demais, é uma vida de ingratidão, eu não sou feliz, eu só sofro, eu só choro. Mas Paulo diz, não desfalece. E aí existe, ele não está dizendo, não desfalece, fica tranquilo, não, porque ele dá uma explicação ainda assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então o que está acontecendo? A tribulação é momentânea, é um momento, nós estamos passando, nós estamos aqui nesse mundo de passagem, embora que a gente está querendo que construir a nossa habitação, isso aqui é só passagem, é como se nós estivéssemos num grande hotel, estamos passando, aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso destino final, nós somos, como diz as Escrituras, o apóstolo Pedro escreveu, somos peregrinos, forasteiros. Abraão, ele saiu como forasteiro, ele não disse, não, aqui é a minha casa, não, ele procurava o quê? Algo melhor. Assim como Moisés não se apegou nas coisas do Egito, mas ele procurava algo maior. E nós estamos buscando algo maior, é que muitas vezes nós queremos fazer desse hotel que nós estamos de passada, nós queremos fazer a nossa casa, e aí nós queremos ser felizes aqui de qualquer jeito, nós queremos montar a nossa casa aqui. Agora nós somos o que? Diz, ó, vamos pegar aqui o apóstolo Pedro. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências da carne que combate contra
a alma. Nós estamos de passagem, é peregrino. Tu está peregrinando nesse mundo, tu está passando, tu é forasteiro. Nós não pertencemos a esse mundo. O Senhor diz, nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos de passado e nós não podemos nos apegar às coisas desse mundo. E aí eu quero aqui nesse mundo fazer o meu reino, eu tenho que ser feliz, eu tenho que viver bem comigo mesmo, eu tenho que me dar com todo mundo. Não vai ser desse jeito. A gente quer, nós hoje estamos ouvindo uma mensagem na igreja, que nós temos que reinar aqui nesse tempo, mas nós estamos de passagem, o nosso reino é celestial. E esse momento de tribulação, a tribulação é momentânea, mas a glória é eterna, é um peso eterno de glória, e é muito excelente. E aí, o que o apóstolo Paulo diz? Não atente para as coisas que se veem, mas para que não se veem. Então, quem sabe tu está atentando para o que se vê, para o que nós estamos vendo hoje, aqui está ruim, não está legal, não está bom, mas eles não atenta, não fica olhando só para as coisas que tu está vendo. Agora, atenta para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então nós estamos aqui vendo coisas eternas. É Deus habitando conosco, e isso não vai ser por um breve momento, vai ser por toda a eternidade. A lágrima vai ser limpa para sempre. Então nós estamos falando de um reino eterno com nosso Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Agora nós estamos desesperados que nós temos que ser felizes, eu estou ficando velho, eu tenho que ser feliz, eu quero ser feliz, e eu não estou feliz aqui na minha vida, não estou feliz na minha casa, não estou feliz nessa igreja, não estou feliz nesse matrimônio, não estou feliz com esses filhos. Isso tudo é momentâneo. Isso é momentâneo, tu está atentando para as coisas momentâneas, e tu aguentar agora esse momento difícil, vai te trazer um eterno peso de glória. Tu vai chegar no céu e tu não vai saber, tu vai te surpreender e no final tu vai chorar de emoção, de alegria pela glória que está reservada para ti. Então, tempo ruim aqui, tempo bom no céu. Tu está em guerra, te prepara, vai ter paz. Agora, quem sabe aqui tu está na boa, tu está na legal, tu conseguiu fazer dessa terra aqui a tua habitação. Tu conseguiu fazer desse lugar aqui a tua casa, e tu está aqui, tu não quer te soltar, tu está agarrado nas coisas dessa terra. E aí, quem sabe tu vai chegar no céu e não tem glória para ti. Não tem glória nenhuma reservada. Eu vou encerrar esse áudio fazendo a leitura de Hebreus 8. Perdão, versículo 8, mas o capítulo é 11. Depois tu lê com calma, diz assim, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Olha o exemplo do nosso pai Abraão, o pai da fé. Ele habitou na terra da promessa, mas ele esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor de Deus. Ele esperava algo maior. Ele andou como terra alheia, andou peregrinando, porque ele espera, e ele estava com os olhos em algo muito maior. Ele estava olhando para Deus. E eu espero que nesse momento tu não olhe para as coisas passageiras, mas que tu possa colocar os teus olhos nessa cidade que é celestial. E o livro de Apocalipse vem para te dar ânimo. Tu não está passando bem, tu não está feliz, tu não é uma pessoa feliz, tu não está bem na tua casa, tu não está bem no teu trabalho, tu não está bem. Esse momento é passageiro, mas o que está reservado para ti, por nosso Senhor Jesus Cristo, no céu é eterno. E tu vai te alegrar nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo, e tu tem um eterno peso de glória excelente no céu.
Pai, nós te damos glória, porque nós entendemos que somos forasteiros, peregrinos. Às vezes nós nos apegamos a essa terra e queremos fazer daqui o nosso reino. E não agimos como forasteiro, que nós não estamos aqui de passada, parece que aqui é o nosso reino, e não é desse jeito. Agora pedimos, Senhor, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder e nos dá visão, para que nós não estejamos atentando para as coisas que se veem, porque o que se vê é passageiro, Senhor. A dor é passageira, o sofrimento é passageiro, a tristeza é passageira. Essa falta de felicidade é passageira, porque nós temos uma felicidade eterna contigo, porque nós temos alegria eterna, porque nós temos, Senhor, uma glória eterna para nós reservar no céu, que nós possamos atentar para o que é eterno, através do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.